dia, pessoal. Olha só, agora o Ibovespa ele está fazendo uma correção forte. Deixa eu colocar aqui para vocês verem o Ibovespa. Está fazendo uma correção forte. é, Ontem, né? Ontem, dia 29, caiu 2%, mas é uma correção que já dura aí. Olha como ela vem na tendência de baixa faz tempo, ó, já 7% de baixa. Passou aqui a média móvel de 50, né? Até deu um pouquinho de compra aqui, um possível candle de reversão, talvez pudesse vir dar uma encostada aqui na de 50 e volta a subir, mas pelo jeito aqui não, hein? O negócio vai continuar, tudo indica, né? A gente não tem como prever, né? Mas que continuaria aqui esse caminho de baixo. Em algum momento vai fazer uma correção, né? Porque nós já estamos falando aqui de um movimento já de 7% de queda. Então é normal, assim, é esperado uma correção, igual nós tivemos aqui, sabe? Ela passou aqui um pouquinho a média móvel e já voltou a subir. Então algo parecido. Ou não, ou ele vem caindo, tem alguns candle verdes aqui, mas continua na tendência de baixa. Vamos ver, o RSI tá bem baixo, assim, fazia tempo que ele não chegava aqui nesse. Bom, teve esses aqui muito próximo, mas pelo jeito aqui, como está acentuado. Parece que ele vem, quem sabe, bater aqui nos 30, né? Faz muito tempo que o Ibov não chega no 30, né? Aliás, esse nível aqui, você pode ver aqui que tem poucos fundos. Enfim, tem poucos fundos. Vamos ver o que vai acontecer hoje, né? Hoje, dia 30, é um dia importante para ver como que o mercado vai reagir a essa correção, né? E aí, no sistema aqui, a gente mede também o Kairi Index. Para quem não conhece o que que é, vou deixar aqui nos comentários vários vídeos interessantes que eu assisti e eu aprendi muito com esses vídeos, que explica sobre esse padrão que um japonês identificou. Um padrão é, que você é meio que você opera no rebote, ou seja, vem numa tendência muito forte de alta ou baixa, aí depende, né? O Kairi mede os dois. É, e aí, normalmente dá compra. Então, por exemplo, aqui na VEG, você vê a VEG vem assim também de uma alta desde o outubro do ano passado, assim, uma bela alta, tal, tal, tal. E de repente você vê que tem um volume alto aqui, ó, muita venda, 18 milhões. É, deu muita venda, cruzou aqui para baixo e encostou na média móvel de 200. Fazia um tempinho aqui, ó. Lembra que ela passou aqui em novembro do ano passado, ela passou de 200, depois deu uma encostadinha e foi, subiu. E agora, depois de vários meses, 6 meses, ela dá uma bela encostada aqui. Então, assim, o que o Kairi Index falaria, né? Claro que ele também, só ele sozinho não precisa de confirmação, né? Ele sozinho não, às vezes não indica nada, é algo para você monitorar. Seria ele, o RSI tivesse passado os 30 aqui, tivesse nos 28, aí certeza, aí seria a confirmação, né? Então, ou seja, pode ser que ainda o papel caia mais um pouquinho e depois faça o rebote. Seria o pullback, assim, né? Então o KAI Index, ele tenta pegar sempre o comecinho do pullback. Pra você pegar, realmente fazer uma operação, assim, de poucos dias, dois, três candles, né? E aí você pegaria, assim, uma, uma alta, assim, de 3%, 5%, depende, né? Mas é um japonês que ele sempre fazia esse movimento, assim, ele esperava que o papel dá até uma fugida da banda de Bollinger, associado, né, ao RSI, desculpa, e aí ele faz esses movimentos, assim, de pegar um- o rebote, assim, o pullback. Aí ele faz 3%, então ele olha várias empresas na bolsa tal, e procura esses padrões e opera sempre contra a tendência, né? É, eu, sinceramente, operei muito pouco com o Kairi, porque é um trade muito curto, assim, às vezes 2, 3 dias, às vezes um dia, e eu acho que tem bastante risco, assim, né? Mas eu uso ele para eu deixar a empresa em radar, para deixar ela de olhando. Pô, a VEG todo mundo conhece, assim, é uma baita empresa sólida,
mas vem de resultados negativos aí recentemente e talvez por conta desses resultados aí e alguma outra notícia, eh, como essa, por exemplo, eh, fez o mercado reagir para baixo. Aí, o que que eu faço? Eu espero esse pullback, então esses 2, 3% que talvez subiria, tem gente que surfaria nessa onda, eu espero. E aí, quando ele começa a dar sinal de retomada da tendência para baixo, aí eu entro com tendência de baixo. Então, a ideia seria pegar mais ou menos um valor mais para cima e seguir na tendência de baixo, né? Seria assim na tendência aqui de baixo. Mas vamos ver, ela está no radar para ver o que, que vai acontecer. Deixa eu só colocar aqui que seria a tendência para cá de baixo, né? E aí, só que como está próxima aqui a de 200, então por isso que eu prefiro esperar, confirmar, para ver se ela vai operar acima da média de 200 ou realmente ela vem para baixo. Como a VEG é muito consolidada, uma ótima empresa, grande, eh, tem uma boa história, né, a VEG, e por isso que eu prefiro esperar. Mas a gente tem aqui deixa eu só marcar aqui, um fundo, um fundo que pode ser importante para nós deixar marcado aqui. Quão longe ela está desse fundo? Talvez ela vá para lá, né? Para buscar esse fundo. Olha, imagine 18% e depois volta a subir. Vamos ver. VEG é uma para monitorar. A outra é a Minerva. A Minerva já é outra situação, né? Ela vem de uma tendência de baixa faz tempo. Olha só. Tem um, esse aqui tem um fundo bem antigo, ó, lá de fevereiro de 2025, mais de um ano esse fundo, né? E encostou aqui. E aí depois encostou de novo, ó, deu compra aqui, mas vamos ver, né? O RSI tá aqui, mas historicamente ela já chegou bem mais embaixo, o RSI bem mais embaixo do que tá agora, né? Aqui tá próximo 30, ó, já chegou a 17, 15. Então, assim, por causa do histórico do RSI, eu acho que poderia cair mais. É importante falar que tá tendo os cruzamentos. Cruzamento foi ontem, né? Aqui o cruzamento das médias móveis para baixo. Então, por causa disso, eu vou ficar de olho nela para ver o que que ela vai fazer. Se realmente às vezes dá um pullback assim do Kairi, por exemplo, esse aqui é um caso assim que deu o Kairi, o RSI estava bem baixo. Tá vendo? Faz um rebotezinho assim de, pô, e esse foi bom, hein? 15% de rebote. Mas nem sempre é assim. Depois ela deu uma brigada aqui, pau, e voltou a cair de novo, assim, vários dias caindo, assim, uma tendência de baixa bem previsível. Eu gosto de surfar nessas, assim, que vai caindo todo dia um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, e de repente, quando você olha, deu 10%, né? Aqui eu quero ver se vai romper, realmente vai cair, depois passar esse último aqui ainda, né? Sabe? Então, se fechar abaixo de 3,63, a gente entra forte na venda, que aí vai bastante aí. Ou faz um outro movimento de pullback mais 10, 15% para cima. Vamos ver. E aí tem esse outro aqui, ó. Formou-se aqui outro topo. Vamos ver. Ou se às vezes lateraliza assim, mas mesmo assim fica dentro aqui dessa. Estamos falando de 18%, né? Eu adoro o papel que vai de lateral, que tem previsibilidade. Ó. Imagine ganhar 14% por semana a cada 15 dias. Eu acho ótimo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou monitorar ela para ver se ela dá uma lateralizada assim, igual aqui mesmo, assim, ó. Quem fez esse jogo aqui foi muito bem, ganhou 14 numa semana e depois 10 em outra, em um mês assim, vai, em 2 meses teve esse bom desempenho aqui. E a outra é a Vale. A Vale, bom, o Ibovespa caiu ontem, né? Então a Vale também foi para baixo, mas foi um forte aqui, ó, quase 6% e abriu com gap, ou seja, se você pega realmente o preço anterior do dia anterior que fechou com o fechamento de ontem, deu 6% quase, né? Então, aqui a gente estava olhando aqui as possíveis, né? Tem um fundo aqui
que ele já testou em março e depois testou aqui em janeiro. E aí vamos ver, né, se ele chega aqui de novo e sobe, né? Ou, vou pegar aqui, se ele venha daqui e continua subindo, que seria essa linha aqui, até essa outra, um topo que é a tendência de baixa, né? Então teria essa amplitude. E aí daria para ir fazendo aqui esses movimentos. Então tem a galera aqui que já ganhou nesse movimento aqui, mas eu fiquei só observando, não entrei. 21 e aí depois agora com essa baixa aqui, 15. A gente vai tentar entrar, vamos ver, porque como deu cairi, deu cairi, mas o RSI ainda não chegou lá embaixo. Então pode ser que dê mais uns candle negativo e depois dê um rebote, dê um pullback, né? Ou realmente caia. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar entrar hoje, dia 30, a gente vai tentar entrar aqui, ver se ele vai um pouquinho para cima ou se não, se já vem com baixa forte, e vai tentar entrar aqui mais para baixo, né? Aí diminui um pouco o lucro, mas seria, vamos supor assim, pior dos casos, fazer um- uma operação para ganhar 5%. Assim, uma semana tá excelente. E aí depois, quando chegar aqui nesse fundo, ver o que vai acontecer, né? E se continuar caindo, meu amigo, aí vai até lá embaixo ali, ó. Vai até 53. Se continuar caindo, se a gente entra aqui, bom, se a gente espera a confirmação e entraria mais ou menos aqui. Outra coisa é a média móvel de 200, né? Essa é outra informação importante, mas realmente se ela vai até lá embaixo, estamos falando de 24, 25%, né? Agora a média móvel aqui de 200, opa, não é esse daqui não. Vou pegar uma linhazinha aqui. Vamos supor que seria a média móvel assim, né? E realmente dá uma compra aqui, ela volta a subir. Então, média móvel de 200 é sempre uma informação muito importante para ficar de olho, né? E tá chegando próximo aqui, né? Ou seja, aqui deve ser uma zona de congestão, né? Esse quadradão inteiro aqui, deixa eu ver se tem quadrado ou não. Vamos fazer com a. Aqui no fim vai ser uma zona de congestão que a gente vai ver o que que vai fazer, o que que o mercado vai fazer, e aí, dependendo do que ele fizer, a gente surfa junto, mas sempre esperar a confirmação, sempre esperar ver o que que o mercado vai fazer, para a gente ver se a gente vai nessa ou não. Bom, então é isso aí. Falei dessas três. A MRV tem um vídeo agora recente, que eu vou deixar aqui no card. Nós entramos na MRV ontem. Era para deixar no radar, para ver o que que ia acontecer também, né? Então você vê, e ela também me apitou o Cari Index. Então esse é um exemplo aqui. O candle foi muito fora da banda de Bollinger. Então normalmente quando acontece isso, vem um candle positivo, assim, né? Para voltar na banda de Bollinger. É, mas eu fiquei só monitorando. Eu não fiz esse jogo porque para ganhar 1% dos 70%, ai, 1%, nem 1%, 0,7 assim num dia, eu acho muito arriscado, sabe? Eu acho que não vale a pena a dor de cabeça. É isso que eu penso. E depois tornou a cair, e aí foi aqui que nós entramos, mais ou menos nos 6 e pouco aqui, 80, 70 por aí. Que nós entramos vendidos, né? Operação de tendência de baixa e esperando aí ó, o alvo aí no. Eu coloquei o alvo no 6,20. Então seria um 8% aí eh, de lucro nessa operação. Mas vamos ver. E aí também o stop aqui acima desse candle aqui. O stop foi no 7,40. Mas vamos ver se ele busca lá ou de repente aqui começa o papel ir mais para cima, mas por causa da média móvel de 200, às vezes ele quer chegar aqui. Então, assim, eu arrisquei, tá? Eu arrisquei e coloquei o stop bem curto, bem perto. É, porque aqui, assim, se você não quer arriscar, assim, teria que esperar mais ou menos para ver se ele realmente vem. Esperar para ver, assim, se ele rompe esse último fundo aqui, ó, se ele fecha abaixo do 6 e se ele fecha no 6,60, né? Aí entraria. Só que às vezes pode ser tarde demais, né? E aí você reduz. Mas mesmo assim, ó, dá para fazer um joguinho de 5%.
E aí seria a confirmação, né? Ou, porque a baixa de ontem tá dentro ainda desse candle, ou seja, vamos ver. Não foi uma baixa assim acentuada, assim, sabe? Ou o mais provável ele vai fazer correções assim para chegar perto nas média móvel de 20, as outras média móveis ou até tanto na de 200, né? Então é mais ou menos por aí. Ele pode tanto chegar nesse fundo aqui, ele pode lateralizar ou subir, ou seja, né? A gente não tem previsibilidade, por isso que eu arrisquei, eu entrei arriscando, né? Arrisquei pensando que ele vai continuar na tendência de baixa aqui por causa desses cruzamentos de média móvel. Mas vamos ver, que como eu falei, as médias aqui estão muito próximas, pode ser que o papel aí se comporte buscando médias móveis, né? Mas é isso. Então, pessoal, bom investimentos, ótimo final de semana e feriado para vocês. A gente se vê na próxima semana. Ah, e uma dica importante. Essa da MRV foi uma que a gente colocou o vídeo antes, né? Uma para ficar no radar. É igual a gente igual a gente falou dessas outras do anteriores, né? Da VEG, da Minerva e da Vale. Se vocês quiserem receber esses alertas antes, né? Quando eles acontecem, que nem agora, eu tô gravando dia 30, mas esse vídeo provavelmente eu vou publicar na semana que vem. Então já vai ter passado alguns dias. Então, se vocês querem receber esses alertas junto comigo em tempo real, eu estou criando um grupo no WhatsApp. Primeiramente, eu pedi para seguir, porque muita gente está vendo os vídeos aqui no canal, mas não está seguindo. Pedi para seguir e aí eu vou criar um grupo no WhatsApp, né, para disparar esses alertas em tempo real. E aí vocês vão praticamente entrar nas operações junto comigo. Tá bom? Então deixa na descrição mesmo do vídeo, assim, ou me manda uma mensagem ali na descrição que você tem interesse e aí eu entro em contato, tá bom? Forte abraço, bons investimentos.